Olá, nesse tutorial vamos discutir as melhores maneiras para se dar acesso aos seus scorecards a outros usuários da sua conta. Aqui é a seção Meus Scorecards, onde eu tenho os meus grupos e também os meus scorecards. Quando eu adiciono um novo usuário à minha conta, ele ou ela não vai conseguir ver esses scorecards. Esse é o caso apresentado aqui. Em uma outra aba do navegador, eu consigo simular o acesso por um outro usuário já adicionado. Mas nós percebemos que ele não tem qualquer acesso aos scorecards. E como administrador da conta, eu preciso decidir exatamente o que um novo usuário vai poder ver. O primeiro cenário é aquele em que o usuário pode trabalhar com qualquer scorecard. Nesse caso, eu simplesmente seleciono a minha organização, que é o elemento raiz da seção Meus Scorecards, clico no botão Compartilhar, seleciono a permissão que deve ser dada, avanço, e aí deve-se conceder os privilégios de acesso necessário ao usuário. Aqui eu tenho 2 usuários, então vou conceder o privilégio de acesso ao usuário teste de compartilhamento. Percebam que ao concedermos acesso a esse segundo usuário, ele aparece à direita na seção Meus Scorecards. E voltando à simulação de acesso ao sistema por esse segundo usuário, na outra aba do navegador, nós vemos agora que ele tem acesso aos scorecards. Um cenário mais comum é aquele em que você concede acesso de usuário a apenas um determinado grupo. Nesse caso, você pode seguir exatamente os mesmos passos. Seleciona, entro na seção Meus Scorecards, clico no botão Compartilhar e daí decidir quais privilégios de acesso devem ser concedidos. Agora, o que fazer se você precisar conceder acesso a apenas um scorecard específico? Os passos são os mesmos. É preciso selecionar o scorecard, clicar no botão Compartilhar, mas nesse caso estarão disponíveis mais opções. Além de conceder acesso a um scorecard completo, você pode dar acesso a um indicador específico ou mesmo restringir o acesso a um valor do indicador. Essa abordagem ela funciona muito bem para um scorecard específico. Mas que dizer se você tem alguns usuários que são responsáveis inclusive pela entrada de dados, mas que não devem ter permissão para alterar valores de alvo? Você pode ajustar as configurações de usuário para que corresponda a este cenário. Então é preciso ir na seção Usuários e editar as propriedades de algum usuário clicando no ícone de edição. O terceiro passo, usamos a caixa de seleção ou checkbox para restringir os privilégios de acesso ao usuário a apenas introdução de dados. Dessa forma, o usuário ele vai estar habilitado a entrar com valores para as KPI, porém não vai conseguir alterar os alvos. Mas, adicionalmente, você pode decidir se vai conceder ao usuário a possibilidade de alterar os dados históricos. Se você selecionar essa opção, o software vai bloquear a entrada de dados por um certo período de tempo, que é definido na seção Configurações, na aba Fluxo de Trabalho. Nessa área, você pode definir a janela de tempo em que os dados poderão ser inseridos. É preciso definir quantos dias antes e quantos dias depois da data atual. Agora, vamos voltar à seção Meus Scorecards. Nós discutimos como conceder privilégios de acesso a usuários. Mas como você pode revogar os privilégios concedidos? Na seção Meus Scorecards, vamos clicar no nome do usuário. O sistema vai mostrar a aba de permissões ativas. Clique no link Revogar para que os privilégios de acesso sejam removidos. Anteriormente, nós estávamos mostrando como compartilhar scorecards com usuários dentro da sua própria conta. O que fazer se você precisar mostrar seu scorecard para alguém que não pertence à sua organização ou mesmo para alguém que não tem uma conta no BSC Designer Online? Também vamos explorar algumas dessas possibilidades. Primeiramente, repetimos os passos para compartilhar um scorecard. Seleciono o scorecard, clico no botão Compartilhar
e seleciono a opção Visualizar Scorecard. Agora, vamos prestar atenção às duas últimas opções, Usuário Público e Conceder direitos por e-mail. A opção Usuário Público vai disponibilizar esse scorecard para qualquer pessoa na internet. Isso faz sentido, por exemplo, para casos educacionais. Esse é o caso dos exemplos de balanço de scorecards que estão no nosso site. Eles estão disponíveis para usuários públicos. A segunda opção, conceder direitos por e-mail, será útil se você quiser especialistas externos contribuindo com o seu scorecard. É dessa forma, então, que a sua equipe pode colaborar com scorecards estratégicos no BSC Designer Online. Em casos de dúvidas, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente e nós teremos muito prazer em auxiliar.